Glórias a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8. Enquanto os irmãos localizam, quero louvar a Deus por essa oportunidade. Também agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, todos os demais obreiros. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 8, que tem como título Felipe e o eunuco etíope. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava, e assentado no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém? Feche os teus olhos, querido Deus e eterno Pai. Nós queremos te louvar, Senhor, por essa oportunidade. Senhor Deus, a palavra é tua, Senhor, a igreja é tua. Senhor Deus, eu sou apenas instrumento nessa noite. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que a tua presença esteja em evidência, pois é ela que cura, que liberta, que salva, que transforma, que faz o que lhe apraz. Que o teu Espírito possa fazer a tua vontade nessa noite. Nós oramos, Senhor, com a certeza da vitória em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de chegarmos até esse texto, nós precisamos discorrer o que Jesus fez lá atrás, lá no início de todas as coisas. Hoje nós já escutamos sobre graça aqui. E a palavra do Senhor é muito clara quando Jesus, ele sempre faz uma ordenança para os discípulos ou para os apóstolos. Jesus logo traz atrás dessa ordenança alguma promessa, e assim não foi diferente. No Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, versículo 49, Jesus deixa uma ordenança para os apóstolos, para os discípulos: ficai em Jerusalém. Esta era uma ordem, esta era uma ordenança que Jesus fez para aqueles homens. Seguida dessa ordenança, veio a promessa: até que do alto sejais revestidos de poder. Essa ordenança e essa promessa era visando uma obra futura, porque eu já abro um parênteses para dizer que enquanto nós estamos pensando num tempo momentâneo, no nosso presente, no que nós vivemos hoje, Jesus, que conheceu o teu passado, ele já está visando o teu futuro. Jesus, ele já avisava um futuro para os apóstolos e ainda mais para a igreja do Senhor. Havia uma obra a ser seguida, havia uma obra a ser continuada naquele momento. Então Jesus precisava preparar homens, preparar pessoas disponíveis para fazer a sua obra. Então Jesus, ele deixa essa ordenança: ficar em Jerusalém. Cabia aos apóstolos ou até mesmo os discípulos obedecerem essa ordenança. Porque não tem como eu viver a promessa, não tem como eu viver o cenário que eu almejo, o cenário que eu tanto busco, os meus planos, os meus projetos, se primeiro eu não obedecer à ordenança que Jesus impôs à minha vida. A palavra é muito clara e os discípulos começam a pregar, começam a viver o Evangelho do Senhor, começam a instituir a igreja em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que Pedro foi um grande pregador, ali que deu início à pregação do Evangelho no livro de Atos.
Sabemos que muitas almas começaram a se render aos pés do Senhor. E no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, a igreja começa a ganhar forma, começa a ganhar membros, começa a crescer o corpo de Cristo naquele momento. Em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 6, a igreja precisa ser instituída, alguns diáconos, alguns homens que cuidem da obra do Senhor, alguns homens que cuidam dos afazeres do Senhor. E ali há algumas ordenanças para a instituição dos diáconos, que os diáconos tivessem boa reputação, ou seja, diáconos irrepreensíveis, diáconos livres de culpa, diáconos santos, diáconos irrepreensíveis para conduzirem a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, ela não pode ser conduzida de qualquer maneira. A obra do Senhor não pode ser conduzida da maneira que eu acho aparente aos meus olhos boa. A obra do Senhor tem que ser feita com excelência. E ali a primeira ordenança que o diácono precisava ter naquele tempo era uma boa reputação. O Senhor conhece o meu caráter. Se eu falar com o Senhor vai saber o que há dentro de mim, o que há dentro do meu oculto. Mas você que está me vendo pode falar sobre a minha reputação, pode falar sobre quem eu sou. E era aquilo que aqueles homens precisavam, que as pessoas que estivessem naquele tempo tivessem o que falar deles, tivesse o que pregar sobre eles, tivesse o que falar sobre aqueles homens. Essa era a reputação que eles precisavam carregar. Muitas das vezes nós dizemos: não importa o que os homens pensam de mim, o que importa é o que os céus pensam de mim. Está você enganado, porque o que eu sou diante de Deus reflete para as pessoas que estão ao meu redor. Não tem como eu dizer que carrego a palavra no meu coração, se lá fora o que eu faço não é de acordo com ela. Não tem como eu falar que carrego Cristo, se o que eu faço não é de acordo com o que Ele ordenou que eu fizesse. A minha reputação precisa ser de acordo com o que o Senhor me ordenou para que fosse. Assim era com aqueles diáconos, que fossem de boa reputação. E aí o Senhor continua dizendo: cheios do Espírito Santo. Aleluia. Meus irmãos, aqui nós não estamos falando de evangelista, de presbítero, de pastor. Nós estamos falando dos diáconos. Aleluia. A partir do momento que você chega até aquelas portas, quem te recebe não somos nós aqui do púlpito. Quem te recebe é os diáconos. Diáconos que estão presentes na casa do Senhor. Ali a primeira recepção é com a diaconia. Se você chegar por aquelas portas e encontrar um diácono que não é cheio do Espírito Santo, certamente a sua experiência não será muito agradável. Se você chegar até aquela porta e não se encontrar com um diácono que tenha boa reputação, o seu culto pode terminar ali na porta mesmo. Mas quando você encontra um diácono cheio do Espírito Santo de Deus, quando você encontra um diácono que carrega a palavra dentro do coração, um diácono que é irrepreensível, livre de culpa, o seu culto já começa lá da porta. O seu culto já começa antes mesmo de você dobrar os seus joelhos. O Senhor precisa de homens comprometidos com a sua obra. O Senhor precisa de homens comprometidos com a ordenança que Ele fez: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluias. E ali o Senhor começa a instituição dos diáconos. A palavra diz que no capítulo de número 6, o Senhor escolhe a Estevão e tantos outros. Eu não quero me ater a esses homens, mas eu quero falar sobre Estevão, porque no versículo de número 8, a palavra diz: Estevão, cheio de fé e de poder. A promessa de Jesus foi: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de... E aí Estevão estava aqui no versículo 8, cheio de fé e de poder.
Porque Estevão entendeu a ordenança do Senhor, e entendeu que se ele não obedecesse a ordenança, ele estaria longe da promessa. Mas quando ele obedece ao Senhor, quando ele cumpre o mandamento do Senhor, que o Senhor falou sobre o futuro da igreja, sobre o futuro dos apóstolos, Estevão vive a promessa do Senhor. Ali o Estevão está cheio de fé e de poder, e fazia prodígios e maravilhas. Certa vez o Senhor falou: se creres, obras maiores que as minhas vocês farão. Espera aí. O Senhor curou cego, o Senhor curou paralítico, o Senhor salvou, o Senhor transformou, o Senhor expulsou demônio. Mas se eu crer, obras maiores que as deles nós faremos. Para a igreja precisar avançar, eu preciso obedecer a ordenança do Senhor e crer. Basta eu crer e acreditar no poder que tinha Jesus Cristo, no poder que tem o nosso Cristo, porque muitos pregam um Cristo crucificado, um Cristo que sofreu, mas nós cremos e pregamos em um Cristo vivo e que reina eternamente sobre a sua igreja. Se creres, obras maiores que as minhas vocês farão. Nós costumamos ouvir diariamente que nós fomos chamados para este tempo, que nós fomos separados para este tempo. Tempo de apostasia, tempo de idolatria, tempo de que ninguém quer mais saber da palavra, tempo que as pessoas querem viver os seus bel prazer. Mas a igreja permanece de pé. Nós precisamos entender que nós precisamos seguir o que o Senhor deixou enraizado nessa palavra. Se nós cremos, obras maiores que as deles nós faremos, mas não é para o nosso status, não é para a nossa fama, é para a continuação da obra dele. Até que o Senhor venha eu preciso pregar. Até que o Senhor venha eu preciso expulsar demônio. Até que o Senhor venha eu preciso pregar contra o pecado, contra a idolatria, contra a apostasia. Isso não vai criar fama, não vai criar status, mas vai criar uma coroa incorruptível nos altos céus, que agora no momento é invisível, mas nós cremos e acreditamos num Deus que já preparou tudo. No Evangelho de João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim eu não teria dito: vou preparar lugar. Está tudo preparado, irmão. A palavra diz que Estevão, cheio de fé, cheio de poder, realizava prodígios, maravilhas. Só que quem muitas das vezes faz isso, vai na contramão, vai contrário àquilo que está acontecendo, o ambiente, o cenário. A igreja ia crescendo, e sempre que a igreja cresce, sempre se levanta alguém para tentar interromper o crescimento da igreja. Quanto mais o evangelho cresce, mais as lutas vêm contra o evangelho do Senhor. E assim foi com Estevão. Estevão, cheio de fé e de poder, realizava prodígios. E eu costumo dizer que o inferno nunca vai se levantar contra quem não faz nada. O inferno nunca vai se levantar contra desocupado. O inferno nunca vai se levantar contra aqueles que não vivem e nem pregam a verdade do evangelho. Estevão vivia prodígios, maravilhas, e aí se levanta pessoas para interromper ele, para paralisar ele. Vocês sabem da história, que eles prendem Estevão e sentenciam Estevão de morte, de apedrejamento. Ali eles prendem Estevão, e a sentença era que ele iria morrer apedrejado. E nós vivemos um tempo
que se o irmão vira a cara para o outro, o irmão deixa de vir para a igreja, pastor. Nós vivemos um tempo que nós estamos deixando o evangelho por tão pouco. Nós vivemos um tempo que nós temos negligenciado a nossa fé por propostas tão banais. Me desculpe a expressão, pastor. Nós temos vivido um tempo que nós temos escolhido mudar a verdade do evangelho para viver uma vida mais cômoda, para não ser, muitas das vezes, como tem se falado aí fora, cancelado pelo mundo. Nós temos renunciado à nossa fé, nós temos deixado de viver a verdade, para ter reconhecimento da terra. Mas eu já quero te falar que o reconhecimento que nós temos aqui vai passar, irmão. Essa pátria que eu acabei de falar, que nós acabamos de ouvir, que já está tudo preparado, ela nunca vai passar, ela é eterna. E aí eu te pergunto, por que você tem trocado o passageiro pelo eterno? Por que você tem trocado o momentâneo pela eternidade? Se Jesus voltasse hoje, como estaria o teu caráter diante dele? Como estaria a tua reputação diante do nosso Deus? Será que se o Senhor fosse testemunhar sobre a tua vida, qual seria o testemunho que ele daria? Se o Senhor fosse falar de você dentro da sua casa, o que será que ele poderia dizer? Nós não podemos esquecer que os olhos do Senhor estão sobre todos os lugares. Salmo 139 vai dizer que é onipotente, onipresente, onisciente. Que se eu descer para o mais escuro abismo, lá ele estará me esperando. Antes mesmo da palavra chegar nos nossos lábios, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração, conhece o profundo e o oculto das nossas almas. Se o Senhor quisesse testemunhar sobre a tua vida, o que será que ele poderia apresentar? Estevão está com uma sentença sobre a vida dele. Estevão sabia que ia morrer, irmão. E aí eu te pergunto, se você soubesse o dia da sua morte, o que você faria? Se você pudesse imaginar que daqui a 5 minutos você morreria, será que você teria certeza de onde a sua alma iria, para onde a sua alma iria? Se você soubesse que você morreria em segundos, isso te conforta ou te preocupa hoje? É uma pergunta que você não precisa responder em voz alta, mas é para mexer com a tua alma nessa noite. Nós precisamos despertar como igreja. Se nós fomos chamados para esse tempo, o que nós estamos fazendo com este tempo? Estevão estava sentenciado a morrer, irmão. Não tinha volta. E não era uma morte qualquer. Era apedrejado. Eu posso imaginar Estevão pensando, da onde virá a primeira pedra? Ele sabia que ele ia morrer. Só que Estevão, ele não perguntou sobre os pais, ele não perguntou sobre a família,
Ele não falou sobre os seus afazeres. Estevão não tinha uma Bíblia ali. Só que Estevão começou a pregar. Peraí, Estevão sabia que ia morrer. Mas até os últimos segundos da minha vida, eu preciso pregar a palavra. Eu preciso pregar a palavra até o meu último suspiro. Era o que Estevão pensava. Estevão começa em Abraão, termina na cruz do Calvário. Mas quando ele termina, o céu se abre para Estevão. O cenário era de morte, o cenário era de luto. Mas dentro do cenário de luto, Estevão viu o céu aberto. E o Filho do Homem assentado à direita de Deus. O cenário era completamente desfavorável, irmão. Eu posso imaginar as pessoas ao redor chorando. Aqueles homens que foram consagrados ao diaconato com Estevão olhavam aquela cena. Ele jamais negou a sua fé. Ele jamais negou os seus princípios e os seus valores, porque o que ele tinha dentro dele era a palavra. Era a palavra que ele cria, era a palavra que ele pregava. Era somente a palavra que Estevão vivia. Ele não tinha um manuscrito na mão dele. Ele não tinha esse exemplar que nós temos hoje. Só que ele tinha ela enraizada dentro do coração dele. Porque eu posso ter isso e deixar aberto na minha casa, que vai criar poeira e nada vai adiantar. Mas quando eu tenho ela enraizada dentro do meu coração, isso me permite crer em céu aberto. Isso me permite ter visão celestial. Isso me permite ter visão dos altos céus. Isso é totalmente a palavra de Deus. Aleluias. O capítulo 7, irmão, é todinha a pregação de Estevão. É Estevão pregando de Abraão, o pai da fé, até Jesus Cristo, até aquele que instituiu a igreja, até aquele que criou as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, que evangelho sem cruz, evangelho sem Calvário, é um evangelho totalmente deturpado. Porque Estevão poderia até a metade do caminho, poderia pregar apenas o Antigo Testamento, mas ele não poderia terminar sem falar sobre a cruz. Ele não poderia terminar sem falar de salvação. Ele não poderia terminar sem falar do sangue vertido na cruz do Calvário. Ele não poderia terminar sem falar de Jesus. A palavra diz que Estevão, ele vê os céus abertos, e aí ele dá o último suspiro. A palavra diz, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. No versículo de número 60 diz isso. Olha a oração de Estevão de joelhos. Ele clama: Senhor, não impute a esses homens este pecado. Não imputes a ele, porque tem certas situações em nossas vidas que é necessário nós vivermos, é necessário nós passarmos. Estevão foi apedrejado, mas como eu disse, tudo aquilo aconteceu para ele ver o céu aberto. Tudo aquilo aconteceu para ele ver o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Muitas das vezes nós estamos questionando e murmurando sobre o que nós passamos, mas fica tranquilo, cenário nenhum, ambiente nenhum é capaz de anular o que o Senhor falou sobre a tua vida, sobre o que o Senhor prometeu sobre a tua casa, sobre o que o Senhor prometeu sobre a tua família. Cenários desfavoráveis servem para nos dar visão celestial. Cenários desfavoráveis servem para abrir a nossa visão para o que é espiritual, irmão.
Aleluias. Estevão morre e nós chegamos no versículo de número 8. Sabemos que alguns homens foram levantados após aquela promessa. O versículo de número 8 começa dizendo que Saulo consentiu na morte de Estevão. Todos sabem quem é Saulo, e nós vamos terminar depois falando dele. Mas no capítulo de número 8, a palavra diz, no versículo 5, e descendo Filipe à cidade de Samaria, ele lhe pregava Cristo. Filipe era um desses homens que viveu a parte do seu ministério em Samaria, pregando a palavra, salvando vidas, libertando vidas, porque Filipe foi um daqueles que creram e acreditaram no poder de Jesus Cristo. E quando eu acredito no poder que Jesus tem, quando eu creio no poder que tem Jesus Cristo, nada, nenhum mal, nenhuma barreira espiritual pode me parar, pode me paralisar, porque Filipe entendia que maior do que ele era a obra que estava sendo instituída, maior do que ele era o evangelho que já estava instituído. Filipe precisava pregar, e ali Filipe começa a sua obra em Samaria, e aí nós chegamos onde nós lemos, no versículo de número 26, o anjo do Senhor fala a Filipe dizendo: Filipe, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Filipe, ele precisava descer de Jerusalém, precisava sair, posso dizer, de um lugar, de uma zona de conforto que era Jerusalém. O evangelho já estava criando forma ali, o evangelho já estava sendo pregado, então ele precisava sair, precisava continuar a sua obra. Mas o Senhor é detalhista no que Ele faz. O Senhor não manda Filipe para um grande templo. O Senhor não manda Filipe para uma grande congregação. O Senhor não manda Filipe para uma sede de setor. O Senhor manda Filipe para um lugar deserto. Muitas das vezes, quando nós falamos de deserto, quando nós citamos deserto, tem pessoas que falam: ih, lá vem prova, lá vem luta. Mas deserto também é lugar do Senhor tratar. Deserto também é lugar do Senhor salvar. Deserto também é lugar do Senhor libertar. Deserto também é lugar de testemunho. A palavra diz que Filipe desce para Gaza, que estava deserta. Quando Filipe desce até Gaza, ele se depara com um etíope, com um homem que está ali no seu carro. E aí Filipe poderia muito bem passar por ele e continuar a sua caminhada. Só que quem vive uma vida com Cristo, quem diz que tem Cristo dentro da sua vida, dentro da sua alma, não vive mais por ele. Não vive mais de acordo com as suas intenções, com os seus planos, com os seus projetos. O Espírito do Senhor brada no coração de Filipe e diz: Filipe, vai até aquele homem. Só que presta atenção. Primeiro, antes de ir, Filipe precisa se posicionar. Ele poderia fazer uma escolha, ele poderia não ir, mas a primeira coisa que ele faz é se levantar e ir. Muitas das vezes o que nós precisamos fazer é se levantar dentro de desertos da nossa vida. Porque por mais que nós estamos achando que nós estamos necessitados, sempre vai ter alguém mais necessitado do que nós. Sempre vai ter alguém precisando de uma palavra até mais do que nós. E Filipe entendeu isso. A palavra diz que Filipe vai até aquele carro, sobe naquele carro, se aceita ao lado daquele homem. E Filipe pergunta: entendes tu o que lês? Detalhe, aquele homem estava lendo. Aquele homem estava no seu carro. Aquele homem não era um homem com uma dificuldade financeira. Aquele homem era um etíope da rainha.
Aquele homem estava empregado, aquele homem tinha um trabalho. Só que o que faltava dentro daquele homem era a palavra do Senhor. A palavra diz que ele ia até Jerusalém, ele adorava em Jerusalém, e ali ao descer de Jerusalém ele está passando por aquele deserto. Está lendo a palavra, e aí Felipe senta do lado dele e pergunta: entendes tu o que lês? E aí o homem dá uma resposta de bate pronto para Felipe. Felipe, como eu vou entender se não há quem me explique? Como poderei eu entender se não há alguém para me ensinar? O mundo tem clamado aí fora. Como poderei eu entender se não há quem me pregue? Como poderei eu entender se não há quem me explique? É momento da igreja posicionada, uma igreja que ora, sair por essas portas, pregar o evangelho, pregar a cruz do Senhor. Porque aquele homem não lia sobre prosperidade, irmãos. A palavra diz que aquele homem lia Isaías capítulo 53, o versículo 7, o versículo 8, que diz que foi levado como ovelha para o matadouro. Como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. Aquele homem estava lendo sobre Cristo, e ele disse que não tinha ninguém para explicar ele. Era aquele homem dizendo: eu preciso saber sobre quem foi Jesus, mas não tem ninguém que me pregue isso. Eu preciso saber como que foi, o que aconteceu na cruz do Calvário, e não tem quem me pregue isso. Igreja do Senhor, eu falo isso com todo temor e tremor. A palavra precisa cortar primeiro na minha alma, mas eu preciso dizer isso. É momento da igreja se posicionar. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja pregar o evangelho, custe o que custar. Não há como tampar nossa boca, não há como fechar os nossos ouvidos. Nós precisamos pregar. O Senhor está às portas, e eu refaço a pergunta novamente: o que nós poderemos entregar para Ele? O Senhor fez a ordenança no Evangelho de Lucas para os apóstolos, mas tem também outra ordenança que Ele fez: ide ao mundo, o mundo que perece, o mundo que chora, o mundo que clama, o mundo que pede socorro. A ordenança de Cristo foi: ide a este mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não importa se é aquilo, se é isso, o que importa é eu pregar o evangelho, pregar que Jesus ainda salva, pregar que Jesus ainda cura, pregar que Jesus ainda transforma, batiza e leva para o céu. Esse é o nosso dever, igreja. E aí Felipe se aproxima daquele homem. A palavra diz: e respondendo o eunuco a Felipe disse: rogo-te, de quem diz isso? E Felipe abrindo a sua boca, e começando nessa escritura, ele lhe anunciou Jesus. E indo eles a um caminho, agora é muito interessante, chegaram ao pé de alguma água. Vocês lembram de onde eles estavam? Eles estavam num deserto. Eles estavam em um lugar deserto. Mas quando o Senhor precisa continuar essa obra, dentro do deserto, Ele cria um poço de água, porque Ele precisava continuar a obra dEle. Quando nós fazemos a nossa parte, o Senhor começa a abrir os caminhos, a aplainar os caminhos que levam à salvação. Quando Felipe prega a palavra, o Senhor diz: Felipe, a tua parte tu fez, agora é comigo. Dentro do deserto tem poço de água para batizar, para libertar, para curar e para salvar.
impossível é comigo, irmão. O evangelho eu preciso pregar. O evangelho eu preciso proclamar. O resto é com o Senhor. Não há impossíveis para o nosso Deus. Não há impossíveis para aquele que saiu da ressurreição, que nos deu a vida. Não há impossíveis. Aquele homem conhece o Senhor, conhece o evangelho, e depois, quando Filipe prega, o seu evangelho, o seu ministério se encerra. Porque muitas das vezes, quando nós cumprimos a nossa missão, o Senhor vê em nós um preparo, e aí cabe a Ele nos tomar para si. E quem somos nós para contender os propósitos e os planos do Senhor? Porque quando Felipe ele prega, ali ele poderia estar no auge do seu ministério, salvando vidas, libertando. Só que o Senhor vê em Felipe alguém preparado. E aí depois daquilo, o Senhor o toma para si. E Felipe se acha depois só em Azoto. E aí continuava o evangelho. Eu preciso terminar. Mas no capítulo de número 9, nós temos uma palavra bem conhecida de toda a igreja. Lá atrás, no capítulo de número 8, nós lemos que Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo era um homem terrível, um homem que perseguia a igreja do Senhor. A palavra diz no capítulo de número 9, que após consentir na morte de Estevão, ele ainda respirava ameaças de morte, ele ainda precisava matar mais cristão, ele precisava paralisar de todas as formas o crescimento da igreja, porque sempre que a igreja cresce, o inferno sempre tenta algo para tentar paralisar a igreja do Senhor. Mas eu nunca vi dentro dessa palavra, e nem em toda a minha vida como cristão, os planos do diabo, os planos do inferno, paralisar os propósitos do Senhor. Ele pode até arquitetar, ele pode até planejar, mas há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus contra toda oração contrária a esta igreja. Há poder no sangue de Jesus contra toda potestade e principado que tenta paralisar o evangelho do Senhor. Ali Saulo tentava paralisar, mas ali ele vai ter um encontro. A palavra diz que ele está com cartas, ou seja, ele já tem liberação para fazer o que ele tinha planejado. Ele já tem liberação para fazer o que já estava enraizado no seu coração. E ele pega o caminho ali para Damasco. E ali naquele caminho, ele tem um encontro. Não é com nenhum cristão, mas é com o dono da obra. Ele tem um encontro com o dono da igreja. A palavra diz que quando ele está naquele caminho, um resplendor de luz paira sobre os céus, e mais uma vez os céus se abrem, e aquele homem já cai com a vista marejando. Posso imaginar eu. Nós sabemos que ele perde a visão, só que antes de perder a visão, uma voz brada dos altos céus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aqui é um pouco contraditório o que Jesus fala, porque se ele perseguiu os cristãos, o próprio Jesus pergunta: por que você está me perseguindo, Saulo? Mas certa vez, Jesus em um diálogo com Pedro, Jesus diz para Pedro: Pedro, sobre esta pedra. Ele não estava falando de Pedro, ele estava falando dele mesmo. Pedro, sobre esta pedra, que sou eu, Cristo, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra, pedra de esquina, pedra angular, sobre esta pedra, Pedro, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Era Paulo tentando destruir, mas era a pedra de esquina tendo um encontro com ele. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali, um dia desses o pastor pregou. Quando Paulo ele cai no chão, ele já cai convertido, irmão. Quando ele cai no chão, ele já olha para os céus e fala: quem és, Senhor? Certa vez, em Cesareia de Filipe, o Senhor pergunta para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a conversar entre eles. Uns falam que o Senhor é Jeremias, outro Elias. Nós vivemos em um mundo onde muitos dizem que pregam o Evangelho, onde muitos dizem que pregam a verdade, só que eles têm deturbado todas as coisas. Para algumas religiões, Jesus não é Deus, e sim uma criatura qualquer. Para outras, Jesus é um polígamo, casado com Marta e Maria, pasmo. Para outras religiões, Jesus é apenas um modelo de liderança. Para outras, Jesus é só mais um profeta, como Elias e João Batista. Porém, se hoje nós tivéssemos uma oportunidade de encontrar com uma mulher samaritana, essa mulher diria que esse Jesus é aquele que tem a água da vida. Se nós encontrássemos o profeta Isaías, ele diria que Jesus é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Se nós encontramos Jó, ele dizia que Jesus é o Redentor que vive. Se nós encontrássemos João Batista, ele diria que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós encontrássemos Lázaro, Marta e Maria, eles diriam que Jesus é a ressurreição e a vida. Se nós encontrássemos João, ele diria que Jesus é o princípio e o fim. Se nós tivéssemos oportunidade de conversar com Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles diziam que Jesus é aquele que salva, que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo. E aí naquele diálogo em Cesareia de Filipe, Jesus pergunta: o que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra diz que quando Paulo pergunta: quem és, Senhor? O Senhor não responde. E diz: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Paulo, tu pode ser até duro, teu coração pode estar até fechado, mas não há pecador em que a graça não possa transformar. O teu passado, quando você encontra Jesus, não tem peso nenhum. O teu passado se torna presente quando você fala para Jesus que Ele não é suficiente. Quando você continua recalcitrando, quando você continua resistindo, e aí o teu passado continua tendo poder sobre o teu presente. Mas quando você toma uma atitude e aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, não é apenas a sua vida que muda, é a tua casa, é a tua família, é o teu ambiente de trabalho, é o teu estudo. Quando você encontra Jesus, você encontra tudo o que te faltava. Com a permissão do pastor, eu peço para a igreja se colocar de pé nessa noite. Meus irmãos, aquele homem tem o encontro mais importante da vida dele com Jesus. E aí Jesus, ele chama Ananias. Ananias era crente, irmão. Ananias estava vendo que o evangelho estava fazendo naquele tempo. Vidas transformadas, curadas, libertadas. Só que quando o Senhor fala para Ananias ir até aquele homem, Ananias indaga ao Senhor: Senhor, mas logo Paulo, logo Saulo, logo ele, uma missão tão difícil, ele vai me matar.
Mas o Senhor já tinha um plano na vida dele. Não era daquele momento. A palavra do Senhor fala que mesmo nós sendo substância informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. O Senhor já nos conhece, mesmo nós não tendo forma, Ele já conhece. Ele é Criador e nós somos criatura. Ele é Pai e nós somos filho. E ali o Senhor fala para Ananias: Ananias, vai. Porque este homem que você tem medo, este homem que está perseguindo a igreja, este homem que está tentando paralisar a minha obra, este homem é para mim um vaso escolhido. E ali Ananias vai até aquele homem. E aqui eu termino. O Senhor precisava de um homem disponível. E ali tinha Ananias. Ananias, não se fala mais dele a partir desse momento. Mas nós precisamos entender o que Paulo construiu. Porque para Paulo construir o que ele construiu, ele precisou de um Ananias. Ele precisou de um homem disponível. Um homem que não estava buscando fama, status ou reconhecimento. Mas um homem que fez o que o Senhor ordenou que ele fizesse. Eu não posso terminar essa palavra antes de fazer um convite nessa noite. Você que escutou ela, seja de forma presencial aqui onde nós estamos, seja também por essa transmissão. Não há graça que não possa transformar um pecador arrependido. Não há pecador arrependido que possa resistir a tamanha graça do Senhor sobre a nossa vida. O sacrifício do Senhor já foi feito na cruz do Calvário. E nós estamos aqui com forma obediente, pregando o evangelho que salva, cura e transforma. Você que tem escutado essa palavra e ainda não aceitou Jesus como seu suficiente Salvador, essa é mais uma oportunidade que o Senhor está te dando nessa noite. Já foi dito aqui que o Senhor, pela sua infinita graça, Ele nos procura. Ele clama por vidas arrependidas. Ele clama por vidas que reconheçam que sem Ele não é nada. Nós precisamos entender a nossa dependência dEle. E aonde está você que entende que é dependente do Senhor e quer entregar a sua vida para Ele? Nós vamos orar, nós vamos clamar pela sua vida. Mas você aí pelo chat, aqui presencial, você pode dar esse primeiro passo e dizer a Jesus o quanto você precisa dele. Eu vou orar, mas a oportunidade está aberta. Nosso pastor está aqui para orar pela sua vida. Nós estamos aqui para orar por você. Querido Jesus, a tua palavra foi pregada nessa noite, Senhor. Pai, como eu disse no início, Senhor Deus, eu sou apenas instrumento do Senhor. Senhor, continua fazendo a tua obra, Jesus. Vai visitando o oculto e o profundo de algumas vidas nessa noite, Senhor. Senhor, transforma, Senhor, corações arrependidos, corações amargurados, entristecidos. Que a tua palavra, Senhor, venha fazer o que lhe apraz nessa noite. Senhor, se o Senhor não salvar, Senhor amado, o Senhor continua sendo Deus, mas se salvar, o Senhor também é Deus. Faz a tua obra por completo, Senhor. Senhor, liberta, Senhor, cura. E se o Senhor quiser, batiza com o teu Espírito Santo. Senhor Deus, que este evangelho continue sendo pregado, Senhor, até a tua volta. E que a tua palavra, Senhor, jamais venha a ser, Senhor amado e santo, esquecida, Senhor amado e santo, em nossas vidas. Assim eu oro, Senhor, acreditando e crendo no teu poder e na tua glória, em o nome de Jesus. Amém.